Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre família. Pois é, família não se escolhe, família se constrói. Olha isso, gente. É fundamental. É fundamental a gente poder falar e refletir um pouquinho sobre a família. Principalmente nesse momento de pandemia, onde temos que ficar em casa e na nossa casa está a nossa família. Então, nesse momento também vem, além da união, do amor, do carinho que se constrói e se fortalece a cada dia, mas também vem as dificuldades, né, os conflitos familiares, do que já se tinha e acaba fortalecendo e acaba evidenciando aí nesses dias, e daquilo que não se tinha e começa a se perceber, pois se passa mais tempo juntos, né, nesse momento. Então, eu quero trazer um pouquinho o que é ser família. Ser família é tirar um pouquinho do eu quero, eu posso, eu vejo, eu quero assim, eu penso assim, para começar a pensar no nós. Então, quando a gente pensa no nós, a gente acaba vendo um pouquinho de cada um que mora ali. Entende e compreende um pouquinho de cada um, de cada ente familiar. E nisso eu incluo, por exemplo, as crianças e os adolescentes. E dentro disso, como poder fazer esse nós, está o tema principal, que é o diálogo. Pois é, a importância de dialogar. Quando a gente faz o diálogo em família, que não é um monólogo, hein? Um monólogo é quando a gente fala, olha filho, faça isso, olha marido, faça aquilo, sem poder entender o que ele tá pensando, o que tá sentindo, o que ele deseja, o que ele não deseja. E sim conversar sobre as coisas do dia a dia. E quando a gente tem o diálogo com diferentes pessoas, a gente acaba encontrando situações às vezes que a gente não deseja. Por exemplo, a pessoa não pensar como a gente gostaria que ela pensasse, ou discordar com alguma coisa que a gente pensa e tem como princípio. E aí, dentro desse diálogo, a gente ter um equilíbrio. Então, ter uma família saudável não significa não ter conflito, não significa não ter brigas, significa ter um equilíbrio, significa ter compreensão um do outro. E assim, quando a gente compreende o outro, a gente consegue formar o nós. A gente nega algumas coisas que a gente quer, que a gente deseja, a gente abdica disso, para que a gente possa também inserir o que o outro quer e formar o que nós queremos. E isso é lindo. Quando a gente fala de uma família compreensiva, quando a gente fala uma família que tenha diálogos, a gente fala de uma base para uma sociedade melhor. E eu acredito extremamente nisso. Por isso que eu tô aqui. Então, gente, quando a gente começa a perceber que a nossa família não tá tendo diálogo, que a família não tá conseguindo se compreender um com o outro, que simplesmente discorda ou só tem briga, discórdia, é hora da gente poder pensar, é hora da gente poder refletir um com o outro de como poder mudar, de como poder fazer diferente. Então, nesse momento, a gente tem tempo para isso. Estamos em casa, principalmente no final de semana, durante o dia também, né? As semanas também. Porém, a gente precisa ocupar esse tempo também, não só para ficar brigando, para ficar ali, cada um no seu quarto, no seu celular, mas também para poder conversar. E conversar dá trabalho, né? Porque quando a gente conversa, a gente tem que considerar o que o outro pensa e o que o outro sente. Não simplesmente impor aquilo que a gente quer. Então, a gente poder ajudar as crianças a poder entender o que eles gostam, o que eles querem, o que eles desejam, a ter os limites. E quando eu falo diálogo, é a gente poder esclarecer, por exemplo, para a criança pequena,
que ela não pode determinada coisa naquele momento e explicar por que ela não pode. A criança tem condição de compreender desde que seja falado na linguagem dela. Então, a gente poder esclarecer os nãos, a gente poder esclarecer os sims e a gente poder formar o nós. Quando a gente faz isso, a gente está ensinando uma ação muito nobre do ser humano, que é poder falar sobre aquilo que está pensando e sentindo. E isso faz toda a diferença. Ah, Francisca, mas aqui em casa a gente já tentou conversar, já tentou dialogar e não deu certo. A gente acaba brigando mais. É porque essa conversa não tá com uma intenção de compreensão. Essa conversa tá só na intenção de ataque, de um poder saber mais do que o outro, de um querer se fortalecer o eu mais do que o outro. Quando a gente entra num diálogo compreendendo o que o outro está pensando e sentindo, as coisas ficam diferentes, as coisas ficam mais fáceis e a gente consegue, através do carinho, da ternura, do amor, da compreensão, poder desenvolver esse nós. Então essa dica é fundamental, do diálogo, dialogar com aqueles que estão aí na sua casa, com aqueles que são a sua família, poder conversar entendendo o que o outro está pensando e sentindo e poder pegar o que é seu e o que é do outro e formar o nós. Como? Através do diálogo, através de uma fala compreensiva, através de uma fala onde a gente vai falar a linguagem do outro. Por exemplo, adianta eu conversar com uma criança numa linguagem muito difícil? Não, ela não vai entender. Então, você precisa explicar para ela aquilo que ela precisa fazer ou não, numa linguagem bem simples, na linguagem dela. Assim como com todos da sua família. Também é importante falar olho a olho, né? Se você é alto, né? Abaixa um pouquinho, fica ali no nível da criança, tem a interação, troca, né? Experiência com ela. É fundamental. É importantíssimo, isso é rico, isso é contato social. E a família é o maior laboratório do amor que a gente se tem nessa humanidade. Então vamos aproveitar esse momento, um momento em casa, um momento familiar, para que a gente possa compreender um ao outro. Não estou dizendo que não vai ter conflito, não estou dizendo que não vai ter dificuldades no dia a dia. Estou dizendo que quando a gente desenvolve o diálogo compreensivo, a gente consegue desenvolver uma família saudável, uma família que pode conviver com as dificuldades, com as discórdias, mas também com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, multiplique conhecimento, compartilhe essa ideia, dê o seu like e se inscreva no canal. Um abraço!